Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos. Nós nos alegramos por mais uma terça-feira que nós podemos estar aqui juntos para ouvir, para poder mais um dia estar aqui numa live. Eu já estou fazendo uma aqui, a nossa querida irmã e nossos casal de missionários da Inglaterra que vão estar aqui ministrando conosco nesta nossa live, nesse bate-papo. Acho que vocês estão com a câmera virada aí. Dá uma desviradinha pra gente, assim, dá uma... Aí! Agora vocês ficaram certinho. Maravilha! Olá, boa noite, pastor. Bem, Vai. boa noite, querido Samuel, querida Renata, bênção de Deus. Nós temos hoje, assim, a grata satisfação de estar aqui participando conosco nesse bate-papo, nessa live. Os nossos missionários que estão na Inglaterra, e eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar essa primeira apresentação deles para vocês, queridos irmãos e irmãs. Samuel e a Renata são os nossos missionários desde outubro de 2014. Eles estão na Inglaterra, formados em engenharia e letras inglesas, sem dúvida, né, respectivamente. Ambos têm bacharel também em teologia pelo nosso Seminário Batista Independente. Sim. E talvez uma das coisas mais felizes que eles também adquiriram nesse campo de missões foi o Joshua, 18 mesinhos. Oh, bênção de Deus, que maravilha! Isso é presentaço de Deus, isso aí, né, amados? Coisa boa. E a Renata já me deu um toque, passou aí, tá dormindo. Deixa dormir então, né? É isso aí, né, Samuel? Tá dormindo, né, Samuel? Deixa descansar. Até porque, irmãos, para nós aqui são 8 horas agora e 4 minutos, mas lá na Inglaterra são meia-noite e 4. Já é quarta-feira, nós estamos ainda aqui terça-feira. Os nossos missionários estão... Agora eles vão ter que me ajudar aqui, porque o meu inglês é muito fraquinho, né, irmãos? Eles estão numa igreja situada em Bishops, é isso? Falei correto? É Bishop Stortford, é o nome da cidade. Bishop Stortford. Yes. Eles vão repetir isso aí, tá, irmão? Vocês fiquem tranquilos que eles vão repetir isso aí, né? 40 minutos de Londres. E essa igreja em que eles estão atuando, eles estão trabalhando, a maioria são irmãos ingleses. E, claro, né, como em todo lugar, não é diferente também em Porto Alegre, temos pessoas, né, de outras nacionalidades. Neste caso, ali são poloneses, portugueses e nigerianos. E brasileiros. Samuel, nosso... Oi? E brasileiros. E brasileiros, é verdade. E brasileiros, sem dúvida nenhuma. Nosso querido missionário Samuel é um dos líderes de louvor da igreja, né? E líderes também das crianças. A Renata, administradora de uma escola de idiomas, né? E coordena os eventos da igreja. E também apoia um grupo de mães e bebês, né? Que é voltado para a comunidade local ali onde eles estão servindo ao Senhor neste trabalho missionário. Samuel tem liderado grupos caseiros, ou liderou, na verdade, né, grupos caseiros, mas com a chegada do Joshua, eles tiveram que abrir mão de algumas coisas. Mas, sem dúvida, eles vão poder falar um pouquinho de todo o trabalho que eles estão desempenhando aí na Inglaterra, né, e daqui a pouco ela vai repetir aqui, eles vão repetir o nome da cidade, que eu não quero me atrever a fazer isso, né? Mas esse casal abençoado, queridos, que estão aqui na nossa live hoje, também já atuaram servindo ao Senhor em alguns países da Europa, na Alemanha especialmente e na Polônia. Queridos Samuel, Renata, bem-vindos. Bom demais ter vocês conosco aqui nesta noite, nesta nossa live, neste bate-papo. Queremos que realmente Deus possa abençoar vocês aqui, ter um tempo gostoso com a gente. Espero que os irmãos e os nossos amigos que costumam entrar conosco aqui nas terças-feiras também recebam de Deus através da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. É um prazer para nós, Pastor Gerson, fazer parte dessa live, fazer parte aí desse culto, juntamente com os irmãos aí na igreja no Rio Grande do Sul. Queria oferecer para os irmãos aqui um chá com leite. Né? Que é muito comum a gente tomar um chá com leite, né?
Aí no Rio Grande do Sul, provavelmente um chimarrão, né? Isso daí é a tradição aí. Sei. Sem dúvida. Aham, sem dúvida. Sem dúvida. Eu ia te oferecer um chimarrão, mas é que eu acabei de jantar, né? Agora não dá pra tomar chimarrão depois da janta. Você sabe que a gente toma chimarrão aqui, você acredita? Ô, Jesus amado! O pessoal aqui que a gente vê, a gente tem assim contato, a maioria do pessoal aqui é do Rio Grande do Sul. Os pastores aqui, um pessoal que é conectado aqui com a igreja da Brasa, acredito que é aí no sul. Sim, a sede nacional deles é aqui em Porto Alegre, inclusive, né? Aham. Que maravilha. Exatamente, o pessoal aqui. Então a gente sempre tá tomando um chimarrão junto, assim, batendo um papo, né? Que legal, que legal. Quando vocês vierem a Porto Alegre, super fácil, viu, irmão? Super fácil de acolher aí o Samuel e o Renato. Tomando chimarrão, né? A costela, então, fica bem tranquilo. Exato. E outro detalhe, pastor, a gente tá acostumado com o frio já. Aí, ó. Olha aí, ó. Então, quando vierem para o sul, vão estar bem em casa aqui, então, certamente vão estar bem tranquilos, vão se sentir em casa. Apesar que, olha, interessante, viu, Samuel e Renato? Já faz um tempinho que não faz aquele frio de gaúcho mesmo, faz um tempinho já que não está fazendo aqui em Porto Alegre. Faz um tempinho. Pá! Legal. Que bom, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Deus abençoe vocês. Queremos poder ouvir vocês, é a nossa intenção, até para poder situar vocês, Samuel e Renata, e todos os nossos irmãos que estão aqui nos assistindo nessa live. Desde que começou a pandemia, começou esse tempo de quarentena, as igrejas, praticamente, eu acho que no mundo inteiro, tiveram que fechar as suas portas por um período, algumas já estão retornando às suas atividades. Eu fiquei sabendo agora, há 2 horas atrás, que Porto Alegre também vai abrir a partir de amanhã, então já estou avisando aqui ao vivo, né? Há 2 horas é que eu fiquei sabendo do assunto, da notícia. E, claro, vocês também, sem dúvida nenhuma, estão passando as mesmas situações, ou já passaram, ou talvez uma fase talvez um pouco mais crítica, nesse sentido também de pandemia, de decretos, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu gostaria, queridos irmãos, né, eu não sei, aí vocês podem falar um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, enfim. Como é que tem sido a situação aí na Inglaterra, né, diante de toda a circunstância, diante de todos esses fatos? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão enfrentando isso? E o que vocês podem dizer para nós aqui a respeito da situação aí na Inglaterra agora? Olha, pastor, aqui eu acredito que nós estamos um pouco mais avançado que o Brasil em relação ao ponto de pico, né, do vírus. Assim, a gente já está passando, já está iniciando uma fase de estabilização da curva. O que na verdade possibilita que alguns comércios retornem a se abrir. Mas a gente está vindo aí de mais ou menos mais de 2 meses e meio. Mais de 2 meses e meios, né? Completo lockdown, que é... Completo lockdown, assim, tudo fechado. Assim, as igrejas também aqui, assim como aí no Rio Grande do Sul, assim, estão fechadas também. Aqui, a Renata tem alguns dados aqui, a gente gostaria de passar em relação ao Covid aqui na Inglaterra. A Inglaterra hoje ela está no segundo lugar do ranking, de acordo com o site da World-Meter. Ela está com... Temos, hoje aqui a gente tem 248 mil casos de Covid-19 e 35.341 mortes, que deixa, infelizmente, a Inglaterra, o Reino Unido, em segundo lugar no ranking, né? Que são números expressivos, né, pastor? Se você considerar que a população geral aqui da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, de 65 milhões? 65, 67 milhões. Milhões de habitantes. Mais ou menos então, um terço do Brasil. Então, são números bem expressivos, assim, né? Tem afetado diretamente nós, né, como todos que moramos aqui. Nós sentimos, assim, pastor, que
as pessoas estão apreensivas, né? Assim como no Brasil, eu acredito como no mundo todo, né? As pessoas são bem apreensivas, assim. Eu acho que o fato da incerteza vai muito de encontro diretamente de encontro àquilo que culturalmente nós não gostamos aqui na Inglaterra, que é o fato de poder planejar, né? Nós gostamos muito de planejar as coisas, de ter de tempo e seguir os horários e ter as regras. Então isso isso de não saber como as coisas, o desenrolar das coisas, tem trazido um pouco de apreensão e também muita ansiedade e todas as outras coisas desse tipo, né, para as pessoas, de um modo geral. Sim. Nós assim entendemos que como igreja nós entendemos assim que temos uma responsabilidade em meio a toda essa crise, né? E a Renata levantou alguns dados hoje em relação a algumas oportunidades que surgiu aqui em relação em meio dessa crise, algumas oportunidades na área do evangelho, em relação à pregação do evangelho. Sim. Então, antes da pandemia, são os dados que eu obtive, né? 52% da população se denominava sem religião. 31% da população tinha algum tipo de background cristão religioso. Mas, depois da pandemia... e apenas 1%, pastor, de todas dessa porcentagem, apenas 1% dessas pessoas são pessoas jovens, da faixa etária de 18 a 24 anos. Porém, depois da pandemia, agora, nesse momento que nós estamos todos reclusos em nossas casas, esse número cresceu, o que é muito bom, que, como o Samuel falou, de oportunidades para que a gente possa realmente pregar mais o evangelho. Uma em cada quatro pessoas dessa mesma faixa etária tem se voltado a um culto religioso durante esse tempo em casa. Ou tem assistido online, ou tem pedido oração, de alguma forma tem procurado a religião, né? Como um escape nesse momento difícil. Então, são números encorajadores para nós, né? Sim, a gente está falando aqui. A gente está falando de 51% hoje da população que entra na categoria de sem religião, né? Então, desse número, onde está concentrado a grande maioria, jovens e adultos, né? 38% da população aqui na Inglaterra, que é considerado cristãos, está na faixa etária de 60 anos. Então mesmo embora o número de 38% seja um número razoável, mas é concentrado de um público já com mais de 60 anos em diante. Então, o fato de nós termos essa oportunidade hoje de intensificar a igreja online, cultos online, oração, connect groups, que são grupos familiares através da internet. Isso tem permitido, na verdade, que outras pessoas venham participar. Eu já ouvi de alguns irmãos falando, olha, teve um amigo meu que eu evangelizei, já convidei para vir na igreja durante muitos anos. Mas, recentemente, ele tem entrado nas lives, os cultos, ele tem assistido os cultos. Então, nós conseguimos ver assim uma oportunidade como uma responsabilidade também da igreja em meio a essa pandemia. Importante isso que vocês estão dizendo, né, Samuel e Renata, porque como é interessante, porque, claro, nós poderíamos talvez focar o problema, o vírus, a pandemia, Exato. E se desesperar com isso. Mas está aqui justamente toda a diferença que é alguém, né, cristão, né, alguém que tem Jesus como Senhor, porque nós olhamos para isso e tu vê, vocês acabaram de trazer números aqui, né, meus irmãos, que
olha, por isso que eu digo, Deus, os homens perderam o controle, né? Até a Renata citou, né? Para um bom britânico, realmente, tu perdeu o controle, tu tá desorganizado, né? No bom sentido da palavra, né? É um problema, né? O brasileiro é mais ou menos, né? Mas eu, particularmente, também tenho sofrido muito com essa questão, porque a nossa agenda que nós tínhamos montado o ano inteiro, em novembro, se foi, né? Terminou. Mas, por outro lado, irmãos, e é isso que eu sempre costumo dizer, os homens, a própria igreja, a própria liderança, né, os governos, eles perderam o controle das coisas, mas Deus não perdeu o controle de nada. Exato. A salvação está aí, os números estão que vocês trazem, eles refletem essa realidade. Por isso que nós temos que descansar o coração no Senhor, nos alegrar na presença dele, porque às vezes a gente, claro, nós somos seres humanos, ficamos ali às vezes perplexos e pedindo, Deus, alivia-nos nisso. Exato. Por outro lado, Deus está salvando. Amém. Né? E vocês acabaram de citar isso. Gente, isso aí para mim alegra a alma e alegra o coração. Não as mortes, os vírus nós não queremos, mas essa parte assim, a gente tem que se alegrar e dizer, Deus, obrigado, porque tu tá com controle, a rédea está nas tuas mãos. Exatamente. É isso que o pastor falou, mas Deus não perdeu o controle. Por mais que nós achemos que, né, tudo está fora, o caos, né, está estabelecido, nosso Deus ainda reina soberano no trono e ele não perdeu o controle de nada. Aleluia! Glória a Deus por isso. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Sim. E meus amados, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho também, né, para nós aqui, para nossos irmãos e amigos que estão aqui na nossa live agora. Como é que tem sido o projeto aí que vocês estão desempenhando na igreja, na comunidade? Enfim, como é que tem sido aí? Vocês podem relatar para nós aí, por favor? Uhum. Sim. Bem, nesse período de pandemia, assim, como a gente já mencionou agora, a igreja ela tem tentado o máximo se adequar à tecnologia, né? Usar o social media para se comunicar, né? Uhum. Isso daí tem aberto, na verdade, mais oportunidades, mas também a gente tem que entender que igreja ela tem uma base muito profunda na comunhão. E isso é muito importante, né? Então, assim, o que nós temos tentado intensificar nesse tempo e incentivar, não deixar os irmãos perder, na verdade, aquele espírito de solidariedade, né? Aquele sentimento de ajudar um ao outro, Uhum. de mandar uma mensagem, de entrar em contato, de repente ligar, fazer uma oração juntos, uns com os outros, Uhum. compartilhar as dificuldades, né? A gente está passando num momento onde a Inglaterra ela tá falando sobre desemprego, assim, tá projetando, né, uma crise econômica assim do mesmo tamanho da crise de 2008 que houve aqui na Europa, né? Então, assim, a gente tá encontrando pessoas, não somente na comunidade, mas dentro do ambiente cristão também, né? Então, nós, como missionários aqui na igreja, assim, a gente tenta o máximo possível se aproximar dos irmãos, assim. Essa semana mesmo, um gesto singelo, mas assim, muito significativo, né? Uma irmã que a Renata ganhou para Jesus faz um ano, 2 anos? Faz um ano, mais ou menos. Um ano. Uhum. Ela veio assim veio de uma recuperação do câncer. Era uma pessoa que não frequentava a igreja. A gente trouxe para a igreja. Ela encontrou apoio na igreja durante o tratamento dela do câncer. Aceitou Jesus, batizou, firme. E a gente tenta acompanhar essa irmã, a família dela, né? E ela aparentou alguns sinais de depressão, né? Acho que foi uma semana atrás, assim, falando, não quero comer, não estou sentindo vontade de fazer nada, tudo mais. E eu fiquei tão assim, eu cheguei em casa um dia, vi que a Renata tinha preparado ali uma janta, assim, tudo pronto, assim, numa bolsa, com um buquê de flores, né? Você sabe quando mulher prepara, assim, é tudo no capricho, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, nossa, é hoje que eu vou ganhar
buquê de flor, não era para mim. Tinha outras pessoas precisando mais. Exatamente, é. Então, assim, daí eu fui, entreguei lá, deixei na porta da irmã lá, aquele buquê de flores com aquela janta e aquele gesto, assim, são uma das maneiras. Talvez hoje a gente não possa alcançar, dar um abraço, um aperto de mão, né? Mas, assim, nós podemos alcançar de outras maneiras. Sim. E outro gesto singelo, assim, mais significativo, nós diríamos, foi uma família. A moça, ela é brasileira, ela é casada com um inglês. Ela vive hoje com a família do esposo dela, todos ingleses. E ela, nessa quarentena, trancada em casa, se Renato quiser compartilhar. Sim. Não, assim, pastor, eu acho que pequenos gestos de kindness, de bondade, comparado com as pessoas, fazem toda a diferença. Talvez hoje no coletivo nós não possamos estar juntos, mas no individual nós podemos, de repente, detectar alguém que está passando por um problema, uma dificuldade, ou de repente fazer uma ligação, escrever uma mensagem, realmente demonstrar o amor de Deus nessas pequenas coisas. Como o Samuel já mencionou, né, a gente tem feito a questão das lives bastante, né, e na nossa igreja e muita coisa online, mas não perder esse senso de cuidado, de percepção das pessoas, né? No individual também. Eu acho que é uma coisa importante. Então, ele mencionou essa outra brasileira, minha amiga, e aí, assim, junto com uma outra amiga, nós fizemos também uma refeição e fomos lá entregar na casa dela. Então, eu acho que essas coisas fazem toda a diferença, assim, para as pessoas no fim do dia. Então, eu acho que mais do que obviamente no coletivo temos que fazer, mas no individual também, que nós possamos estar atentos às necessidades das pessoas. Uhum. Nós vemos, pastor, assim, as necessidades, elas mudam um pouco de país para país. A necessidade aqui, eu diria na Europa em si, né, é muito na área da saúde mental, né, em relação à depressão e tudo mais. Todos estão, na verdade, todos nós somos vulneráveis a isso, mas assim, vamos dizer que no Brasil nós falamos bastante um pouco de criminalidade, tudo mais, um alto número, né? Aqui nós falamos em relação à saúde mental, né? Então, assim, nas lives, assim, nos grupos caseiros, assim, que nós fazemos pela internet, assim, esses dias nós tivemos uma irmã compartilhando sobre estágios emocionais que nós podemos passar durante uma crise. Assim, nós procuramos trazer alguma coisa que vai fortalecer os irmãos a entenderem assim a situação em que eles estão vivendo ali, o coração deles onde está naquele momento, porque uma coisa muito interessante, né? A gente estava discutindo sobre quais são os estágios que nós passamos quando recebemos uma má notícia ou vivenciamos então uma situação muito difícil como essa pandemia, né? Primeira era o estado de choque, assim, nós ficamos chocados com aquilo nos paralisa. Depois passamos por um estágio onde a gente começa a negar aquilo, não acredita, falar, não, isso daqui é uma conspiração, isso não é verdadeiro, ou talvez a gente começa a até se indignar com aquilo que está acontecendo, é outro estágio, né? Depois passa por um estágio onde a pessoa ela começa a descer para um grau mais depressivo, porque é onde ela começa a sofrer as consequências daquele evento. Ela começa, de repente, muitas vezes ela perde o emprego, né? Ela é impossibilitada de encontrar seus parentes, né? Sua família. Então, ela começa a ser cometida com vários tipos de ansiedades. Então, esse estágio é o estágio onde a pessoa ela começa a se sentir depressiva, né? Então, nós estamos discutindo isso no grupo aqui com os irmãos. E depois vem um estágio onde a pessoa começa a se recuperar, assim, nós falamos um tipo de recuperação, onde ela começa a aceitar a situação, no sentido de
não, realmente isso está acontecendo, eu tenho que aceitar, eu tenho que me adaptar a essa situação e tentar me recuperar. Isso daí, de pessoa para pessoa, vai mudar o tempo, a linha do tempo, o estágio em que cada um vai ficar. E depois tem a parte de aceitação e depois a readaptação com aquele novo estilo de vida, conviver com informações todo momento, a conviver com a instabilidade, a incerteza. Então, assim, nós estávamos conversando sobre isso essa semana, né? Conversamos, aconselhando irmãos, né? Alguns irmãos comentando, né? Não, olha, eu me sinto nesse estágio, né? Que, né? Minha mãe, ela está naquele estágio de negação. Até agora ela não acredita que isso está acontecendo. Ela está falando, por que eu não posso sair de casa? Uma senhora. E nós estamos discutindo uma coisa muito válida. Então, nós como igreja, hoje, procuramos compartilhar, dar esse espaço, né, que é a necessidade hoje aqui não somente dos irmãos, mas da comunidade, sim, né? Sim. Nessa área de saúde. Sim, saúde mental, né? Porque em alguns países, pastor, a necessidade é mais material, né? Um alimento, de repente, ou uma roupa que você pode fornecer. Não que aqui não haja essa necessidade, porque também há. Mas eu acho que aqui a necessidade maior é nessa área mental mesmo, psicológica, vícios, todas essas coisas que as pessoas fazem para escapar realmente da realidade, né? Então, eu acho que é isso que nós temos focado no momento. Interessante o que vocês abordam, né, meus irmãos, porque, de fato, essa questão, né, nós entendemos que realmente já estamos vivendo um tempo de um colapso material, financeiro, econômico no mundo inteiro. Nós vamos ter o reflexo disso, queiramos ou não queiramos, nós vamos ter os reflexos dessas questões todas. Eu não sei quanto tempo, não é minha área, não quero nem me atrevo aqui a discorrer sobre o assunto. Mas o fato e talvez esse é o fator principal aí que vocês acabaram de mencionar. Olha, eu fiquei aqui ouvindo e fiquei meditando. Olha que coisa legal. Prepara uma cesta, né, faz alguma coisa com muito amor e com muito carinho, né, para levar para alguém e mostrar isso para a pessoa, bem no fato, né? Ou seja, está aqui. Esse aqui é o amor de Deus. Esse aqui é o cuidado de Deus. Esse aqui é o carinho de Deus. Essa aqui é a esperança que Deus dá no momento de dificuldade. Né? Às vezes eu paro e penso, né? Eu fico refletindo para momentos de grande tribulação, como a gente está vivendo agora, dias difíceis, dias de tribulação, o mundo inteiro, cristãos e não cristãos, todos nós estamos vivendo isso, né? Mas quando eu fico imaginando que quando o apóstolo Paulo, ouviu de Deus dizendo, olha, o barco vai perecer, mas nenhuma vida vai se perder. Aquilo eu acho que deve ter animado o coração dele, mas o sol não brilhou. A tempestade não parou. Mas a palavra que entrou no coração dele, eu acredito que deve ter animado ele a ponto de dizer, olha, não comam, gente, comam, porque o Deus a quem eu sirvo falou comigo que ninguém vai morrer. O barco vai se perder, né? Eu sei que talvez muita coisa nesse tempo vai se perder, talvez infelizmente, irmãos em Cristo já estão perdendo o trabalho, a gente sabe disso, né? Mas eu acredito que esse gesto, como vocês estão aí vivendo, é o que nós também precisamos e queremos também viver lá de cá, né? É mostrar que a igreja, apesar de toda a tempestade, apesar de toda a tribulação, ela continua aberta, ela continua viva, ela continua atuante, independente dos templos, independente das situações que estão diante de nós. Né? E eu fiquei interessante, achei bonito esse testemunho de vocês de tá aqui. É uma coisa, talvez, é muito mais do que um alimento, mas é uma demonstração do amor, do carinho, né? Porque talvez é bem isso como vocês acabam de mencionar, né? O inglês talvez não vai ter essa dificuldade toda com a questão dos alimentos, de faltar comida nos armários. Não, talvez não seja a grande questão, mas é mostrar esse cuidado, é mostrar esse carinho, é mostrar esse amor, é mostrar essa unidade nesses tempos de tanta dificuldade, gente. Que maravilha, que maravilha. Eu queria que vocês pudessem discorrer, assim, a igreja, como é que ela está atuando agora, porque isso para nós aqui tem sido algo muito novo, né? Eu acho que vocês também estão vivendo, e até estou passando algumas
pessoas aqui acenando, mandando uns glória a Deus, aqui uns abençoados aqui, né? Olha aí, ó, expandindo a obra de Deus. Eu estou dando uma olhadinha aqui enquanto estou ouvindo vocês aqui também. Mas eu queria que vocês falassem como é que a igreja ali, onde vocês estão atuando, estão ministrando, são cooperadores na obra de Deus, né? Como é que vocês estão atuando como igreja? Porque é um tempo complexo para todos nós, né? Deixa eu abrir aqui meu coração, né? Olha, eu estou me reinventando, na verdade, aqui, porque Exatamente. a gente não... Palavra, pastor. Vocês aprenderam alguma coisa lá? Eu me formei no Seminário Batista Independente em Campinas e depois aqui em Esteio, melhor, em Cachoeirinha, em Campinas. Vocês aprenderam essa matéria? Eu não aprendi, gente. Eu não aprendi. Não. É um módulo novo. Mas eu acredito que isso vai ser um módulo a ser adicionado no currículo. Exatamente. A igreja atuando. A igreja pós-Covid. Não, antes, no meio e pós-Covid. Bem, a igreja, igual a gente comentou, pastor, assim, nós temos tentado ao máximo andar conforme os requerimentos assim do governo, né? Os procedimentos, né? Assim, informados. No começo, quando ainda estávamos se reunindo, né? Nós disponibilizamos ali álcool gel para os irmãos que estavam entrando em reuniões, sempre dávamos esse recado, né, para os irmãos estarem lavando suas mãos, se possível evitar o contato também. Assim, nós estivemos assim nesse tempo, assim, acho que por umas 2 semanas daí, então veio o fechamento da igreja, assim, como templo. E hoje nós estamos já olhando, possivelmente nós vamos reabrir em julho. Em julho, há uns sinais de se reabrir, começar a reabrir em julho. E nós estamos já discutindo assim, entre a liderança, nós fazemos parte da liderança aqui da igreja, estamos discutindo como que vamos fazer, né? Algumas pessoas já foram lá verificar assim, a parte de espaço, né? Nós estamos numa igreja, ela é uma igreja, ela não é um número expressivo assim em membros, é uma igreja mais ou menos de 70 membros, é uma igreja localizada, nós vivemos uma cidade, tem, eu acho que, se não estou enganado, 38 a 40 mil habitantes aqui. É uma pequena cidade. É uma pequena cidade próximo de Londres. E nós estávamos ali verificando assim, como seria assim, nós, de repente, disponibilizar espaço para todos ali no templo, ou talvez fazemos cultos em diferentes horários, talvez buscar o assento, era uma coisa que até viemos a conversar. Sim. Então nós, assim, como igreja, assim, hoje estamos trabalhando assim como se reinventar agora para se adequar. E na outra questão, assim, nós vamos encontrar irmãos assim. E talvez, assim, eu acredito e tenho fé nisso, que vamos encontrar muito mais pessoas que de repente foram tocadas durante um culto, uma live, e elas vão nos visitar na igreja, tudo mais. Então, eu acredito que vai haver um momento em que pessoas que nós nunca imaginamos vão estar entrando pela porta, e que, assim, a gente vai ter que ter uma mensagem de paz, uma mensagem de, na verdade, as boas novas do evangelho, né? As boas novas do evangelho. Isso daí vai, na verdade, fazer diferença na vida de muitos. Então, assim, nós como igreja, assim, estamos nesse tempo de preparação, de se reinventar. Reinventar. É a palavra que o pastor mencionou. Nos reinventarmos. Acho que todos nós estamos tendo que passar por isso. E conosco aqui também não é diferente, né? Então... Mas assim, o que é muito assim, prazeroso para a gente, assim, é saber que Deus, ele tem agido de uma forma assim tremenda. Esse dia eu estava conversando com a Renata, né? E pessoas que nunca, na verdade, falaram, assim, ou abriram oportunidade de conversar sobre o evangelho com a gente. Aqui, como nós falamos no começo, nós vivemos num país com 50%
de pessoas sem religião. Então, assim, pessoas que a gente sempre teve aquelas dificuldades de ir além na mensagem do Evangelho. Pessoas começarem a perguntar do horário de culto, se a igreja ainda está funcionando, ou como que eles podem, de repente, entrar na live, ou muito do jeito inglês de ser, né? Existe alguma coisa que eu possa ajudar, entendeu? Na igreja ali, eu posso de repente fazer uma doação. No meu trabalho secular, o meu diretor, ele me doou uma bateria, uma guitarra que estava na casa dele. Ele falou: olha, meu filho não tem mais, assim, eu gostaria de doar para você, para a sua igreja, assim, com um gesto de repente você possa usá-la de alguma maneira. Então, assim, a gente vê assim, as pessoas em meio a esse tempo querendo se identificar, querendo se aproximar muito mais daquilo que a igreja representa. Sim, os valores, os né? valores. Família, realmente Deus, né? Como nós sabemos que realmente o que elas precisam é de Deus, mas elas tentam como a Soma falou, se relacionar com a gente, ou se aproximar de nós, pensando nisso, como eu posso te ajudar, como eu posso me envolver, né? Que eles entendem como sendo uma boa coisa, né? Uhum. Então a gente tem sido essas as quais são positivas. Isso. E a outra e a outra questão também é que as pessoas ao nosso redor, elas sempre procuram ver a nossa reação, né, em meio a toda essa crise, né? A gente sempre tenta transparecer, assim, na verdade, uma lucidez, é claro, né, em relação a tudo, evidenciar tudo que está ocorrendo, né? Nós não podemos, assim, falar que isso não está ocorrendo, não, assim, temos que chorar com os que choram, não, se alegrar com os que se alegram. Mas sempre a última palavra, aquela palavra de consolo, aquela palavra de fé e esperança no Senhor, né? Sim. Então, essa palavra marca principalmente aquele que não crê em Deus, né? Tá difícil, no entanto, temos que confiar em Deus, temos esperança no Senhor. Então, isso daí marca, porque essa é a diferença do cristão, né? Ele vai vivenciar as mesmas situações. A diferença está na atitude, em como reagir a elas. Interessante, né, Samuel e Renata, porque vocês estão falando algo aqui que eu não sei se vocês viram, ou melhor, ouviram, talvez aí na Inglaterra, que foi feita uma pesquisa. Assim que terminar, qual é o primeiro lugar que você gostaria de ir? Disparadamente, igreja. Boa parte respondeu que gostariam de ir para a igreja. E eu fiquei tão feliz que o último lugar que apareceu no ranking era ir para casas noturnas. Eu disse, isso aqui é uma benção, isso que maravilha. E olha que interessante, porque como vocês mencionaram, né, o jeito inglês de ser, né? E que doação, né? Puxa vida, uma bateria, uma guitarra, meu Jesus, é a bênção de Deus, que maravilha, né? Mas é interessante como as pessoas estão sensibilizadas. Né? E eu acredito que realmente, como falei inicialmente, né, o próprio Deus está fazendo algo que talvez os nossos olhos não estão alcançando. Isso é uma bênção, isso é muito maravilhoso. Queridos, antes de nós indo aqui para a palavra final de vocês, alguns chegaram depois do comecinho aqui, que eu fiz uma apresentação, né? E eu vou repetir. Samuel e a Renata, para quem chegou depois da apresentação, o Samuel e a Renata, eles são nossos missionários na Inglaterra desde 2014. Né? São formados, então, ele é formado em engenharia, ela é formada em letras inglesas. Pode observar que quem está desde o começo viu que daqui a pouco ela quase que fala entre o inglês e o português, né, irmãos? Por isso, está explicado agora. Está explicado agora. Porque às vezes a gente está tão acostumado a usar alguns termos aqui todos os dias, mesmo falando português, e aí para traduzir às vezes trava um pouquinho, então peço perdão. Não, imagina, tu tá na Inglaterra, minha irmã, fala inglês aí, por favor, né?
Eu queria que vocês repetissem. Ah, deixa eu falar, né? Não é só os dois, né? É que lá na Inglaterra, nesse momento, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 00:42, né? E o Joshua, de 18 mesinhos, está dormindo essa hora, meu irmão. São 3 lá, os nossos missionários, né? Isso é uma benção. Eles estão servindo na igreja, fale o nome para nós. Hub Church. Hub Church. Viu? Então tá, ela falou aí, vocês entenderam perfeitamente. Mas o pastor falou muito bem, parabéns. Hub Church. 40 minutinhos lá de Londres, Sim. eles... a igreja, né, para quem não ouviu inicialmente, é uma igreja basicamente na sua maioria de ingleses, mas também poloneses, portugueses, nigerianos e brasileiros também, né, como o Samuel e a Renata, que estão lá servindo a Deus no ministério de louvor da igreja, liderando crianças, né, o Samuel. A Renata administra uma escola de idiomas, coordena os eventos da igreja, apoiando ainda grupo de mães e bebês, né, que é voltado para toda a comunidade. Sim. E o Samuel e a Renata também, hoje estão na Inglaterra, mas já serviram também na Alemanha e na Polônia. E eu gostaria, meus queridos irmãos, que vocês transmitissem uma mensagem nesse finalzinho da nossa live aqui, né, para os nossos irmãos e amigos que estão assistindo aí, por favor. Temos pouquinhos minutinhos aqui antes do término, por favor. Sim. Eu gostaria de compartilhar esse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler aqui. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso é um incentivo para a igreja, a maneira que Paulo olhava para os irmãos ali em Gálatas, e ele direcionou, deu uma direção para os irmãos, um sentido, uma prioridade. Assim, nós como igreja, nós somos reconhecidos na comunidade pela nossa união, pela nossa comunhão. Então, eu acredito que esse é um tempo de nós intensificarmos o cuidado com os outros dentro da igreja, intensificarmos, né, o gesto de solidariedade com os irmãos. Talvez Deus vai levantar pessoas com programas, com novos projetos dentro da igreja, talvez para novos projetos de carreira, para instruir os irmãos. Vai haver muita mudança durante esse tempo. Talvez um irmão que trabalha em uma área vai ter que mudar para outra área. E vai haver ali pessoas que possam instruir aquele irmão. E Deus, ele tem tocado isso no meu coração. O que nós como igreja podemos fazer um pelos outros durante esse tempo? Né? O que nós podemos fazer um pelos outros? Temos que fazer o bem. E principalmente pelos aqueles domésticos da fé, pelos nossos queridos irmãos como igreja. Então nós temos que trabalhar muito forte na nossa igreja como corpo de Cristo ali. É claro que temos que olhar a comunidade ao redor, mas não podemos deixar os nossos irmãos da fé perecer nesse momento, né? Temos que intensificar o cuidado. E segundo, tem um outro versículo que eu gostaria de compartilhar, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, onde Paulo falou, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aqui está uma passagem muito significativa também, onde Paulo, ele não disse que ele fez de forte para com os fortes, mas ele exemplificou, fiz-me de fraco para com os fracos, fiz-me de tudo para que de algum meio alcançasse. Então, assim, olhando nós como igreja nesse momento, é o tempo de nós se identificarmos com todos os levels, todas as camadas da nossa sociedade nesse momento. Nós se identificarmos com o sofrimento dos irmãos, não somente dos irmãos, mas aqui nós vamos para um outro estágio, qual é fora das paredes, fora do templo, fora da igreja, mas sim na comunidade, né? Se identificarmos com aqueles que estão numa situação delicada de repente perderam pessoas, né? O que nós como igreja podemos fazer? De repente mandar ali um gesto simbólico, né?
os irmãos que perderam familiares, para pessoas que estão, de repente, passando por momentos de dificuldade. O que nós podemos fazer? E Paulo, ele falou, eu fiz de tudo. Eu acho que na hora existe um momento em que Deus está nos chamando para nos reinventar, né? Fazer de tudo, né? Orarmos e buscarmos a direção de Deus. E o que podemos fazer, Senhor, para nos tornarmos uma igreja relevante? Se já somos, como podemos nos tornar muito mais relevante na nossa comunidade? Queremos fazer de tudo para todos, né? É engraçado, né? Paulo, ele enfatizou, eu fiz de tudo para todos. Às vezes nós podemos pensar, a gente não podemos fazer tudo, não podemos, mas nós temos que ter aquele desejo e aquela vontade de fazer de tudo, né? Fazer de tudo. Talvez não possamos fazer, mas aquilo que conseguimos fazer, assim iremos fazer. E para finalizar, pastor, em meio a toda essa situação em que vivemos, eu acredito que nós, como cristãos, nós temos que ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, temos que guardar o nosso coração, assim como dizia Salomão, uma das coisas, das prioridades que devemos guardar é o nosso coração. Eu gostaria de ler esse versículo que é no livro de Lamentações, um livro escrito por Jeremias, que foi um profeta que eu acredito que ele não teve muita sorte no momento em que ele viveu ali. O ministério dele foi durante um momento caótico no povo, durante o reinado ali de Judá. Foi um momento muito difícil, onde ele decidiu escrever o livro Lamentações, devido a tantas lamentações que ele tinha. Mas ele escreveu dessa maneira: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? Então, essa mensagem, pastor, e toda a igreja aí de Poá, exato, que nossa esperança seja no Senhor, devemos esperar nele, né? Porque, como nós dissemos, apesar de tudo que está acontecendo, ainda não fomos consumidos, né? Ainda não fomos consumidos. Então, acreditamos que Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está no controle. As misericórdias do Senhor não têm fim. Então, em meio a esse vendaval de informações que temos pela internet, informações que temos pela televisão, informações na vizinhança em que vivemos, né? Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sim. Vamos fazer a diferença, vamos pôr nosso coração no Senhor, guardar nosso coração no Senhor, né? E porque Ele é a nossa porção. Afinal de tudo, Amém. Deus é a nossa porção. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Samuel, Renata, maravilha, bênção de Deus, palavra do Senhor. Tenho certeza que aqueles nossos irmãos que estão aqui nos assistindo certamente podem colocar e entender, colocar no seu coração e compreender de que realmente, olha, eu não quero ficar trazendo para minha mente, para minha cabeça, as notícias que eu estou vendo. Eu quero trazer à memória, o meu irmão acabou de ler, né? Aquilo que me traz esperança. Samuel e Renata, muito obrigado. Nós não podemos, mas vocês vão fazer daqui a pouquinho, quem sabe daqui a pouquinho mais, né? Aquele abração no filhão, no Joshua, 18 mesinhos, que maravilha. 18 meses. Quando vierem ao Brasil, né, visite Rio Grande do Sul, vem aqui na nossa igreja em Porto Alegre, estaremos aqui com braços abertos para esperar vocês.
Bênção de Deus, alguns irmãos estão falando aí, ó, isso é ser a igreja relevante. A gente tem insistido nisso, nós temos que ser igreja relevante, que faz diferença, em nome de Jesus. Alegria muito grande poder ouvir vocês. Sal tem que salgar, né, pastor? Por favor, repete. Sal tem que salgar. Nome de Jesus, nome de Jesus. Temos que fazer essa diferença, em nome de Jesus. Gente amada, um abração para vocês, já quase 1h lá em Inglaterra, nós aqui chegamos perto das 9. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e aguardamos um novo encontro. Agradecemos, pastor. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. É um privilégio para nós poder compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos feito aqui com vocês. Exatamente. Fica um abraço para todos os irmãos aí que estão nos assistindo e também fica o convite, né, para os irmãos, assim, que isso tudo passar. Eu acredito que se Deus quiser, né, daqui uns 3, 4 meses os voos vão estar abertos novamente, mas assim, fica o convite para vocês nos visitarem aqui na Inglaterra também. Sim, está aberto o convite para vocês também estarem vindo nos visitar aqui. Bênção de Deus, meus amados. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Os irmãos não podem agradecer, mas eu estou ao vivo aqui ouvindo e já tem uma porta onde eu fico lá na Inglaterra. Pronto, está resolvido. Pronto, toma chá com a gente. Tá certo. Aí. Gente querida, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, viu? Amém. Na... Até mais, meus irmãos também que estiveram conosco. Deus abençoe a todos vocês que participaram. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.